Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 3 de junho, a igreja celebra a memória litúrgica de São Carlos Larranga e companheiros mártires. Pegarei na tua mão. Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos e de mãos dadas. Eis as últimas palavras pronunciadas por Carlos Larranga e dirigidas ao jovem Quisito, que morreu com ele com apenas 14 anos de idade por ódio à fé. Seu martírio foi compartilhado com outros companheiros católicos e anglicanos, vítimas da perseguição contra os cristãos ocorridas em Uganda no final do século XIX. A história desses santos mártires deu-se sob o reinado de Mahanga II, rei de Buganda, hoje uma parte da Uganda, entre novembro de 1885 e meados de 1886. Carlos, ele pertencia ao clã de Nagabe, mas foi atraído pelas palavras do Evangelho proferidas e testemunhadas pelos missionários da África, que eles eram mais conhecidos como os Padres Brancos, fundados pelo cardeal Lavoisier. O jovem Larranga converte-se ao cristianismo e em 1885 ele foi convocado pelo tribunal para ser prefeito da Sala Real. Desde o início, tornou-se um ponto de referência para os outros, de modo particular para os recém-convertidos, cuja fé apoiou e encorajou. No início, o rei Mihanga, que também fora educado pelos padres brancos, embora fosse muito teimoso e rebelde, acolheu Larranga com benevolência. Depois, instigado pelos feiticeiros locais, que viam o poder do rei comprometido pela força do evangelho, Mahanga começou uma verdadeira e própria perseguição contra os cristãos, sobretudo por não cederem aos seus desejos dissolutos. Em 25 de maio de 1886, Carlos Larranga foi condenado à morte, junto com outros. No dia seguinte, começaram as primeiras execuções. Para aumentar o sofrimento dos condenados, o soberano decidiu transferi-los para o Palácio Real, em Monungongo, lugar das penas capitais. As 27 milhas que separavam os dois lugares se tornaram 27 milhas de uma verdadeira via sacra. Ao longo do caminho, Carlos e seus companheiros foram submetidos à violência dos soldados do rei, que tentavam com todos os meios fazer com que eles renunciassem à sua fé. Em 8 dias de caminhada, muitos morreram transpassados pelas lanças, enforcados e até pregados em árvores. No dia 3 de junho, os sobreviventes, eles chegaram exaustos, à colina de Naragungo, onde devia enfrentar uma fogueira. Carlos Larranga e seus companheiros, junto com alguns fiéis anglicanos, foram queimados vivos. Eles rezavam até o fim, sem gemer, dando prova luminosa de uma fé fecunda. Um deles, Bruno, disse antes de expirar: uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existirmos mais, outros virão depois de nós. Em 1920, o Papa Bento XV proclamou a beatificação desses mártires. 14 anos depois, em 1934, o Papa Pio XI elevou Carlos Larranga, padroeiro da juventude da África cristã. Por fim, o Papa São Paulo VI canonizou todo o grupo no dia 18 de outubro de 1964, durante o Concílio Vaticano II. O mesmo Papa Montini, quando da sua viagem a Uganda, em 1969, consagrou o altar-mor do santuário de Nanugungo, construído no lugar do martírio. A forma da igreja que lá surgiu se parece com uma cabana africana tradicional, apoiada de 22 pilares que representam os 22 mártires católicos ugandenses. São Carlos Larranga e companheiros mártires,
rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.